Olá, vamos iniciar agora mais uma apresentação aqui a respeito da história do parapsiquismo. A gente já vem há algumas semanas fazendo vídeos e semana passada foi feito um vídeo sobre os povos mesopotâmicos. Na sequência, hoje então, iremos estar falando sobre os hindus, sobre o povo hindu. É difícil precisar quando que começou a civilização hindu. Onde, assim, que época que começou a ocupação do subcontinente indiano, onde fica a Índia hoje. Mas, historicamente, se começa a contar a história do povo hindu mais ou menos há uns 3.500 anos atrás, ou seja, 1.500 anos antes da nossa era, quando aconteceu um encontro de duas civilizações. Um povo que já vivia na região da Índia, que eram os Dravidianos. Eles não se sabe quanto tempo eles estavam lá, mas nessa época houve uma grande imigração, um grande deslocamento de pessoas, que era o povo que chama de povo ariano. Eles saíram da região onde fica o Irã e se deslocaram até a região do Vale do Indo, do rio Indo, onde estava esse povo, os Dravidianos estavam vivendo. O encontro dessas duas civilizações é um dos primeiros registros da história. Eles começaram a utilizar um idioma, que é o que a gente chama de sânscrito, que é um dos idiomas mais refinados da antiguidade, vamos dizer assim. Eles escreveram muitos livros. Agora, o primeiro livro que esse povo escreveu, pelo menos o primeiro que a gente teve acesso, são os Vedas. O interessante a respeito desse livro, dos Vedas, é que a própria tradição hinduísta conta que esses livros eles eram escritos por algumas pessoas que eram chamadas de rishis. E esses rishis, a tradução de rishi é evidente. E todas as ilustrações, a representação dessa escrita, você vê claramente ali que a pessoa está escrevendo num estado alterado de consciência. Não se pode dizer se era psicografia ou alguma coisa do tipo, mas a tradição hinduísta ensina que esses livros foram escritos por meios parapsíquicos. Depois dos Vedas, vários outros livros foram escritos, todos eles nessa tradição, nesse mesmo conceito de livro sagrado. Os Upanishads, os Puranas, o Ramayana, o Mahabharata. Dentro do Mahabharata tem um dos livros mais conhecidos, que é o Bhagavad Gita. Então, vários livros foram escritos sempre mesclando a história do povo hinduísta, do povo hindu, com algumas tradições, com alguns mitos deles, com a história de algumas divindades. Então, esses livros eles são uma mistura ali da tradição moral deles. Então, muito conhecimento ali fica misturado. A vantagem é que se pode extrair muita informação e ela se preservou ao longo dos séculos. Um dos pontos, um dos pontos negativos da cultura hindu é que desde o início eles desenvolveram um sistema de castas. O que era esse sistema de castas? A sociedade foi segmentada de modo que quem era filho de um nobre ia ser nobre a vida inteira. Quem era filho de um guerreiro ia ser guerreiro a vida inteira. Quem era filho de um artesão ia ser artesão a vida inteira. E a sociedade era toda estratificada em grupos. E esses grupos eles não tinham muita relação entre eles. A relação era limitada, porque muitas práticas, muitas relações você só poderia ter com quem fosse da tua casta. Então era uma sociedade muito fragmentada, muito estratificada. A classe que mexia com o parapsiquismo eram os Brahmanes. E dentro dos Brahmanes, aqueles que se interessavam em aprofundar o estudo do parapsiquismo, eles passavam por iniciações. Então, assim como os mesopotâmicos tinham iniciações, a gente vai ver depois os egípcios, outros povos, os gregos, tiveram sistemas iniciáticos, os hindus também tiveram. Então, esses Brahmanes, os Brahmanes poderiam passar por iniciações e aqueles iniciados, eles iam ter o conhecimento parapsíquico hindu. Do que consistia esse conhecimento? É evidente que ele era mais amplo, mas se a gente puder simplificar em alguns elementos, primeiro, eles chamavam a consciência de Atma. E esse Atma era a personalidade, era o indivíduo. Cada um era um Atma.
E essa consciência, esse Atma, ele passava por uma série de existências que, através de um ciclo de passagem de estágios. Então eles entendiam o conceito da evolução da consciência e que esse Atma ele manifestava corpos sucessivamente e através dessa manifestação ele ia evoluindo. O nome desse progresso, dessa passagem de um estágio para o outro, eles chamavam de Sansara. E a lei universal que regulava as vidas do indivíduo, ele chamava de karma. É o mesmo conceito que a gente usa hoje. Então, alguns conceitos hinduístas, a gente hoje na Conscienciologia continua usando, um deles é karma. Eles reconheciam o karma como uma lei universal de causa e efeito. Ou seja, o que acontece com cada um de nós, ele é consequência das nossas escolhas, atitudes e decisões anteriores. Então isso reverbera ao longo de todas as vidas, reverbera ao longo de todas as pessoas ao nosso redor. Então existia o entendimento de que a evolução é regida por uma lei universal de causa e efeito. Essa evolução, para os hindus, ela acabava num ponto que eles chamavam de moksha. O que é moksha? A moksha é aquilo que na Conscienciologia nós chamamos de terceira dessoma. Que é o quê? É no fim do ciclo de existências físicas que a pessoa tem aqui, ela passa por um desligamento do corpo, que nós chamamos de psicossoma, que é o veículo que cada um de nós utiliza quando sai do corpo, que cada um de nós vai se manifestar prioritariamente depois da nossa morte, depois da nossa dessoma. Então, a moksha para os hindus é o ponto onde a consciência descarta esse corpo e ela para de nascer aqui no mundo físico. É aquilo que nós chamamos de terceira dessoma, como eu já havia dito. Outro conceito hinduísta que é interessante e a gente na Conscienciologia importou é o conceito de chakras. Chakra é um termo em sânscrito que quer dizer roda. Ou seja, são aqueles vórtices energéticos, aqueles centros de energia que todos nós temos ao longo do nosso energossoma. E esses chakras, esses vórtices energéticos, eles fazem a troca de energia, prioritariamente a troca de energia das nossas energias pessoais, do energossoma, com o ambiente, com outras consciências, etc. Então eles entendiam o conceito e os mesmos chakras que nós estudamos hoje na Conscienciologia, eles estudavam na época. Então, os hindus tinham um conhecimento muito refinado a respeito dos chakras, a relação entre eles, a importância de cada um, quais tipos de emoção tinham em relação com cada chakra. O conhecimento deles sobre isso era vasto. Mas o pensamento hinduísta ele não foi um pensamento homogêneo, um pensamento não era um consenso, de maneira geral. Existiam várias escolas diferentes, ainda existem até hoje, escolas diferentes, linhas diferentes de pensamento, dissidências, facções diversas, e seria assim, muito extenso de ficar falando de todas elas. Mas algumas delas são interessantes. A primeira escola hinduísta, que depois se diversificou em diversas escolas, era o que a gente chama de Yoga. Yoga, ele vem também do sânscrito e ele quer dizer união. O que é o Yoga? Ele foi desenvolvido ao longo dos séculos, dos milênios, como um sistema prático para que o indivíduo conseguisse ter a união. O nome Yoga vem de união. Então, ter essa união com o quê? União com o universo e, dependendo da linha, eles consideravam também uma união com as divindades deles. Mas, basicamente, era uma série de procedimentos, aplicações práticas, para que o indivíduo tivesse uma união com o cosmos. O grande clássico de Yoga é um livro escrito por um yogi, que o nome dele era Patanjali. E o nome do livro é Yoga Sutras. É um livro muito antigo, não se sabe precisar bem quando ele foi escrito. Em algum momento entre o século II antes da nossa era e o século II da nossa era. Então, no intervalo de 400 anos, em algum momento esse livro foi escrito. E dentro desse livro, Patanjali já falava de diversos fenômenos parapsíquicos, ele mostrava conhecimento
sobre o assunto, e essa estrutura ela veio se desenvolvendo e surgiu o que a gente conhece hoje por Yoga, que são várias escolas, tem o Raja Yoga, Kundalini Yoga, Hatha Yoga, diversos, o Kriya Yoga, diversas linhas, escolas diferentes de Yoga, mas que todos eles, pelo menos em tese, deveriam ter o mesmo objetivo, que é alcançar essa união, o processo de unificação da pessoa com o cosmos, que é o fenômeno que nós chamamos de cosmoconsciência. Uma segunda linha importante é o Jainismo. Esse Jainismo foi uma dissidência do hinduísmo criada por um príncipe, que o nome dele era Nataputta. E esse príncipe, ele rompeu com a tradição hinduísta, principalmente por discordar do sistema de castas. Ele criou uma outra linha que, em vários aspectos, ela é semelhante, mas ela tem algumas distinções, algumas divergências, e até hoje o jainismo ele continua existindo, continua ativo, como uma linha dissidente, uma linha que corre em paralelo com o restante do hinduísmo. Mais uma dissidência do hinduísmo é o que ficou conhecido como budismo. O budismo é uma linha que foi desenvolvida a partir do século V antes da nossa era, então 2.500 anos atrás. Ela surgiu através da escola criada pelos ensinamentos também de um príncipe que era o Siddhartha Gautama. Ele até os 30 anos viveu uma vida como aristocrata, saiu depois do palácio e rodou a Índia, buscando ter uma compreensão melhor a respeito do sofrimento humano. Ele queria entender o que causava o sofrimento humano. E num certo momento ele teve uma expansão de consciência, teve uma cosmoconsciência, teve um nível de compreensão grande e ele ficou conhecido como Buda, que vem a ser ou o iluminado ou o desperto, alguma tradução nesse sentido. E ele passou a ensinar, criar um corpo de discípulos, criar um conjunto de ideias, e esse conjunto de ideias é o que surgiu, de onde surgiu o budismo depois. O budismo também tem várias escolas, subdivisões, o Zen budismo, os lamas tibetanos, então existem outras escolas, mas existe uma linha básica, geral, que percorre tudo isso aqui. É um grupo de escolas, uma linha de pensamento, ou várias linhas de pensamento que existem, tem paralelos, tem semelhanças, que são muito interessantes. Muitas grandes consciências viveram nesse meio, utilizaram-se dessas técnicas, dessas ferramentas, e construíram a sua maneira de pensar e ensinaram dentro dessa linha de pensamento, ao longo dos milênios. Muitas grandes consciências. Mas, como toda a linha de pensamento, ela acaba ficando ultrapassada se alguns conceitos dela não forem renovados. Por exemplo, a gente falou do sistema de castas. O sistema de casta, até hoje, ele funciona na Índia. E é algo totalmente ultrapassado. Então você veja que essas linhas elas não se renovaram ao longo dos séculos. Outro conceito que nós hoje, do ponto de vista da conscienciologia, entendemos que é um conceito que a interpretação dele prejudicou o hinduísmo, é o conceito do Maya. O que é o Maya? Maya é um conceito que quer dizer ilusão. E o hinduísmo, ele considera o mundo físico, esse mundo aqui que nós vivemos, ele considera esse mundo ilusório. Ele fala que esse mundo é uma ilusão. E, no final das contas, o conceito não está errado. Esse mundo ele é ilusório mesmo. A gente sabe que a nossa essência, a nossa natureza, ela é muito mais ampla, ela é de uma realidade muito mais sutil que essa. Então, o conceito não está errado. Mas o hinduísmo extrapola esse mesmo conceito de Maya para as dimensões extrafísicas. Ele considera todas as dimensões extrafísicas também como ilusórias. E por conta disso, a pessoa que ela realmente se dedica, ela decide se dedicar ao hinduísmo, ela acaba se tornando desinteressada pela vida intrafísica e o engraçado, ela se torna desinteressada inclusive pela vida extrafísica. Então as consequências disso para o indivíduo, elas acabam sendo negativas. A pessoa menospreza a vida intrafísica, ela não dá importância para a oportunidade evolutiva que ela está vivendo aqui. Por ela não dar muita importância até para a vida extrafísica, ela não dá tanta bola para a questão da relação com consciências, porque como a vida extrafísica também é ilusória, ela acaba não dando bola para isso. Então as relações com amparadores, a questão do assédio, eles simplesmente não dão importância para isso.
E a gente sabe que entender a respeito do assédio, da relação patológica entre as consciências, é muito importante, principalmente para quê? Para que a gente não se assedie, para que a gente não sofra influências negativas de outras consciências. Na medida que você não dá importância para isso, você deixa em segundo plano e, mesmo sem perceber, acaba sofrendo influência negativa. Então, não dar importância para isso é prejudicial. O fato de você considerar a realidade intrafísica ilusória e você ter como única meta existencial ter uma cosmoconsciência, ou você deixar de nascer, inclusive passar pela moksha, você acaba tendo uma visão de mundo muito egocentrada. Você está voltado para a tua essência, para a tua personalidade e acaba não tendo uma troca com outras pessoas, com outras consciências, da maneira com que poderia ter. Ou seja, a capacidade assistencial dessa pessoa acaba se tornando mais limitada. Outra questão negativa é a relação de excessiva dependência que um estudante, ou um yogi, ou um estudante hindu, tem com relação aos instrutores dele. São os mestres. E essa relação entre os discípulos, que são os chelas, com os mestres, que são os gurus, acaba sendo uma relação de dependência negativa. Não é útil, não é prudente para a consciência se tornar dependente de outras consciências. Do ponto de vista evolutivo, cada um vai ter que evoluir por seus próprios esforços, pelas suas próprias iniciativas. Então é evidente que aprender com consciências mais avançadas que a gente é até um privilégio, é algo muito positivo. Mas consciente de que aquela relação ela não é permanente e você não pode depender do outro. O outro não vai evoluir por você. O esforço tem que ser teu. Então, tirando alguns conceitos ultrapassados, a gente tem que reconhecer que o hinduísmo ele tem conceitos também avançados. Veja só, imagine, há 3.000, 3.500 anos atrás, ele estava falando de evolução, karma, chakras, descarte do psicossoma, que é alguma coisa que praticamente ninguém na época falava. Então, a gente tem que reconhecer, mas, por outro lado, também reconhecer as limitações. Eu espero ter contribuído aí com os estudos de vocês que estão assistindo, e até uma próxima oportunidade, quando nós vamos falar a respeito dos chineses. Então, até logo!